Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento da gente mergulhar no estudo da lição da escola sabatina. E como você já está ciente, nós inauguramos um novo tema nesse ano de 2025. Então, o tema que está guiando a gente nesses primeiros 3 meses do ano se chama O Amor e a Justiça de Deus. E o título do episódio de hoje, o tema que nós vamos estudar hoje mais especificamente, é Amor da Aliança. Na semana anterior, nós estudamos sobre o amor generoso, abundante de Deus. E hoje nós vamos ver como esse amor ele é estruturado na narrativa bíblica através de algo chamado aliança. E para a gente começar, eu quero refletir com você sobre uma questão bastante fascinante que eu já vi várias vezes sendo pregado e explicado no púlpito, que é a questão do amor, ou das palavras que a gente usa para falar de amor. Por exemplo, se você reparar bem no nosso idioma, o português, a gente costuma usar a palavra amor para várias coisas que não necessariamente significam que nós amamos essas coisas. Por exemplo, a gente pode usar amor, e a gente usa amor mais corretamente, para aqueles sentimentos mais profundos, né? Declarações de amor para um filho, para um familiar, né? Para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, para um filho, até para um amigo, né? Eu amo, eu realmente tenho um sentimento muito profundo por você. Mas a gente também usa a palavra amor para fazer declarações casuais, que não necessariamente significam amor. Por exemplo, eu amo pizza, eu amo chocolate, eu amo viajar, eu amo assistir TV. Você não ama necessariamente, você gosta muito, você aprecia aquela coisa, mas não significa amor, mas você ainda assim usa a palavra amor para descrever esse sentimento mais coloquial, mais superficial, digamos assim. No grego bíblico, existem duas palavras principais para descrever o amor. Essas palavras são ágape e filéu. A primeira expressão, que é ágape, ela geralmente está mais associada justamente a esse amor radical, sacrificial, que sacrifica a si mesmo. Aquele tipo de amor que entrega tudo de si sem esperar nada em troca. Como o amor de uma mãe, por exemplo. Claro, um amor genuíno, um amor sadio de uma mãe pelo seu filho, que é capaz de dar a própria vida para poder poupar o seu filho, para poder salvá-lo, enfim. Já o segundo tipo, que é o filéu, geralmente reflete um amor mais fraternal, um amor mais de amizade, ou até de afeição familiar, mas não necessariamente daquele amor que sacrifica tudo de si, mas ainda assim é um amor muito forte. Só que na Bíblia, esses dois termos eles aparecem muitas vezes de forma intercambiável, ou seja, umas vezes o autor vai usar um, outra vez o autor vai usar outro, mas não necessariamente o autor ele está querendo fazer alguma distinção rígida entre eles. Não, aqui ele usou isso, portanto, ele quer dizer que ama desse jeito, e aqui ele usou o outro porque quer dizer. Pode vir a acontecer, mas não necessariamente. Por exemplo, no caso de Deus, quando a gente olha Deuteronômio 7, 8 a 9 e João 13, 34 a 35, a gente vê claramente ali o amor de Deus sendo descrito como ágape. Deus, claro, ele tem esse amor maravilhoso, gigantesco, abundante e generoso, como nós vimos na semana passada. Mas quando a gente chega em João 16, 27, nós vemos o amor de Deus sendo expressado pela palavra filéu. E aí você fica, oxe, mas o amor de Deus ele é superficial, ele é menos do que um amor ágape? E não necessariamente. Então isso leva a gente a uma conclusão bastante intrigante. Será que a diferença entre esses dois tipos de amor, ou essas duas descrições de amor, são tão relevantes assim quanto nós costumamos supor, imaginar, pregar, ensinar? O texto da lição que nós vamos explorar hoje, né, o autor, ele propõe que mais importante do que classificar os tipos de amor é nós entendermos que o amor de Deus é abrangente, profundo e, acima de tudo, é um amor transformador, um amor que transcende qualquer definição, qualquer apreensão da mente humana, e não só ele impacta aquela pessoa que recebe esse amor, mas também impacta aqueles que estão ao redor da pessoa que recebeu aquele amor e a reflete agora ao mundo ao seu redor. Então a gente vai falar disso daí. Você está pronto para poder desbravar esse tema juntos? Então vamos em frente, porque essa história de amor promete nos surpreender bastante. Antes de mais nada, já vai deixando aquele seu like abençoador aqui no vídeo e aproveite para compartilhar
esse vídeo com amigos que você acha que vão curtir essa reflexão e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Nós temos as aulas de teologia bíblica, da história da redenção, da história de Deus, que acontecem aqui quase toda sexta-feira, né? É para ser toda sexta-feira, mas às vezes a gente acaba dando uma vacilada. Então, por exemplo, ontem, no caso eu estou postando esse vídeo no sábado, hoje é dia 4/1, 4 de janeiro, eu deveria ter postado um ontem, na sexta-feira, 3/1, que era a última aula de Daniel, mas infelizmente essa semana foi muito puxada, foi bastante cansativa, e ontem, no período que geralmente eu gravo a aula, eu fiquei preso no trabalho e não consegui terminar ou chegar a tempo para poder gravar a aula, publicar e tudo mais. Eu estava muito cansado também e resolvi ir descansar um pouco mais cedo, e acabamos deixando a aula de lado. Mas na semana que vem a gente volta com essa aula e você não perde por esperar. É uma aula incrível para a gente fechar a nossa jornada no livro de Daniel. E se você não faz ideia do que eu estou falando aqui, você acabou de chegar nesse vídeo, você não conhece esse canal, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist chamada A História de Deus, ou um curso de teologia bíblica. E em cada aula nós vamos desbravando, explorando um livro da Bíblia em sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, que a gente já está em Daniel, seguindo a narrativa bíblica, o plano da redenção, ou seja, a história de Deus. A Bíblia como um livro só, mas que é dividido em pedaços de história. Então a gente tenta fazer senso dessas histórias dentro de uma narrativa mais longa, que é a história de Deus. Então clica aqui, assiste as primeiras aulas, se você gostar, continue assistindo e fique sabendo, se você se inscrever aqui e clicar na notificação, que toda semana, ou quase toda semana, nós temos aulas novas e nosso objetivo é terminar a Bíblia assim que possível, tá certo? Mas vamos com calma, vamos sem pressa, livro a livro, para absorvermos o máximo que nós pudermos. Então, bora crescer juntos nesse estudo, faça parte dessa comunidade, beleza? Agora, retomando aqui a nossa jornada dentro do amor e da justiça de Deus, tem algo que nós precisamos nos perguntar. Até onde se estendem a bondade amorosa, a compaixão e a misericórdia de Deus? Será que existe algum limite para esse amor? Será que existe alguma cerca, alguma distância que ela não possa alcançar? Seja em termos de relacionamento, de espaço, de tempo. Será que o amor de Deus pode ser limitado por alguma coisa? E tem uma resposta do salmista no Salmo 33, verso 5, que faz a seguinte declaração para a gente: a terra está cheia do amor leal do Senhor. E antes que você entenda que cheia que traga alguma limitação, no sentido de não cabe mais, a palavra aqui traduzida como amor leal, né, esse amor de Deus que enche toda a terra, é a palavra chesed. E essa palavra é um conceito hebraico que reflete um amor que ele é constante, confiável e, acima de tudo, ele é duradouro, ele permanece para sempre. E o salmista que ele está convidando o seu leitor a enxergar a criação como um testemunho vivo desse amor, uma expressão de Deus ao criar a terra. E é como se cada coisinha que ele colocasse na terra, cada animal, cada planta, cada mineral, cada detalhe que ele cria na natureza é uma expressão desse amor de Deus que enche, que preenche toda a terra. Bastante similar, lá no Salmo 145:9, nós lemos que o Senhor é bom para todos e a sua misericórdia alcança todas as suas obras. Ou seja, o que o salmista quer dizer aqui é que não existe nenhuma restrição. Todo ser criado, toda a natureza, toda a criação é sim um objeto do amor e da compaixão divinos. E essa bondade, ela se estende igualmente a cada parte da criação, revelando que não existem limites geográficos para o amor de Deus. Agora, e quanto ao tempo? Será que o amor de Deus expira? É bastante interessante que o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, verso 3, vai dizer que Deus nos amou com amor eterno e nos atraiu com uma bondade sem fim. Esse versículo ele ressalta que o amor de Deus, primeiro de tudo, ele é anterior ao nosso nascimento. Antes que nós tivéssemos nascido, desde a eternidade, transcendendo gerações, ele já nos amava. E esse amor vai continuar geração após geração, sem nunca se esgotar. Em outras palavras, nunca houve um momento na existência de Deus, que é eterna, em que ele não tenha nos amado. Quando a gente reflete sobre esses textos, nós percebemos que o amor de Deus ele não é apenas grandioso, que preenche tudo, ele é também universal e
atemporal, ele não está restrito à passagem do tempo, seja para trás ou para frente. Esse amor não está confinado a um grupo de pessoas, a uma etnia, a um espaço geográfico, nem sequer a um lugar ou um período específico da história. Só que existe um outro aspecto bíblico que a gente precisa levar em consideração ao falar do amor de Deus. E é o fato de que o amor de Deus é incondicional. Ou seja, não existem condições para que Deus exerça o seu amor. Só que tem um outro fator quando a gente está considerando o amor de Deus, que é o fator da aliança. Deus ele se encontra com o seu povo através de um relacionamento que está vinculado a uma aliança, a um contrato, a uma relação, digamos, societária ou de casamento, dependendo da ilustração que você queira usar. E essa aliança em questão, ela contém sim condições. E talvez você esteja falando assim, tá, mas Deus ama e o seu amor é incondicional. Mas ele nos ama através da aliança conosco e essa aliança ela é condicional. Então, isso é uma contradição? Sim, pode parecer, pode soar contraditório à primeira vista, só que é justamente na tensão ali, no limiar entre esses dois aspectos, que nós encontramos a profundidade do amor divino. Lá em Deuteronômio 7, versos 6 a 9, a gente vê que o Senhor escolheu Israel como um povo santo e separado para o Senhor, o seu Deus. Mas o texto diz que Deus escolheu Israel para entrar numa aliança com ele, não por causa que Israel era uma grande nação ou havia feito qualquer grandiosidade ou mérito para poder receber essa escolha divina, mas Deus os escolheu por pura graça, de livre e espontânea escolha própria. E essa escolha divina, ela não estava baseada em algo que Israel tenha feito para merecer. Pelo contrário, ela é justamente fundamentada no amor incondicional de Deus e na sua fidelidade às promessas que ele havia feito aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Ele fez por causa do amor que ele tinha ao seu próprio nome, à sua honra, ao seu caráter. Só que esse amor imutável, ou seja, um amor que não muda através do tempo ou através das circunstâncias, ele se expressa, como eu disse, através de uma aliança, e essa aliança ela exige uma reciprocidade. O versículo 9 desse texto ele vai descrever Deus como aquele que mantém a sua aliança de amor com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então isso revela uma dinâmica relacional, ou seja, embora o amor de Deus seja infindável e nunca falhe, os benefícios plenos dessa aliança dependem da nossa resposta humana. Para de fato aproveitarmos, usufruirmos desse amor incondicional, nós precisamos responder a ele. E aqui a gente volta à palavra hebraica que eu citei um pouco antes, que é a palavra chesed, que além de amor leal, ela também pode ser traduzida como misericórdia. Ou seja, chesed é uma palavra que reflete o caráter de Deus como alguém que não apenas nos ama, mas que mantém o seu compromisso com fidelidade imutável, com misericórdia, ou seja, de nos alcançar mesmo quando nós não podemos alcançá-lo. Só que, no entanto, para que essa aliança alcance, então, a sua plenitude, que a gente possa, de fato, usufruir todo o benefício que essa aliança traz para nós através do amor de Deus, existe sim um convite para que o ser humano participe ativamente da aliança, correspondendo ao amor divino com uma obediência e uma dedicação santa. Então, enquanto o amor de Deus ele é eterno e inabalável, o relacionamento de aliança que nós temos com ele acaba sendo uma via de mão dupla. Deus ele se compromete a amar, se compromete a cuidar, mas ele também vai chamar o seu povo a um compromisso de lealdade e de obediência para que eles não se afastem desse amor. E claro, à primeira vista, a ideia de que algo tão infinito e fiel como o amor divino possa ser recusado ou abandonado pode parecer estranha, pode parecer contraditória, mas existe uma nuance aqui muito importante na relação entre Deus e a humanidade que vai aparecer frequentemente na Bíblia. Por exemplo, lá em Oséias, no capítulo 9, verso 15, Deus vai declarar: ali comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, expulsá-los-ei da minha casa e não os amarei mais. Aí você lê esse texto
fora de contexto, e ele pode parecer bastante duro e até contradizer as características do amor de Deus. Só que a gente precisa entender esse texto justamente à luz do todo, à luz do contexto bíblico. Não é que Deus ele tenha cessado de amar, que o seu amor tenha acabado. Não. Essa declaração, ela reflete justamente o afastamento voluntário de Israel. Israel se põe para fora do amor de Deus. Ele rompe o relacionamento que foi estabelecido na aliança. Eles buscam outros deuses, entram em idolatria, afastam-se de Deus, deixam de cumprir aquelas coisas que a aliança os chamava para seguir, a santidade, o amor pelo próximo, especificamente o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, o amor de Deus, ele continua sendo o amor de Deus, ele continua estando disponível, ele continua sendo eterno, infinito, insondável, generoso, só que os benefícios desse amor agora, eles estão condicionados à resposta humana. Se o ser humano não quer tomar posse e usufruir desse amor, esse amor não pode forçar. Em Jeremias 16, verso 5, a gente tem um reforço muito importante desse contexto, quando Deus diz: eu tirei a minha paz desse povo, bem como a minha misericórdia e compaixão. O que Deus está falando aqui? Ele não está falando que ele deixou de ser misericordioso. O que ele está falando é que, diante da rejeição persistente, contínua do seu povo, ele vai simplesmente respeitar as suas escolhas, ainda que isso leve a consequências dolorosas da parte do povo. Lá em Romanos 11, 22, a gente encontra agora um equilíbrio dessa visão, quando Paulo ele vai afirmar: note, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Aqui a gente vê que, embora o amor de Deus ele seja imutável, a continuidade dos benefícios desse amor depende da nossa permanência na sua bondade. Por fim, um outro texto aqui é Judas, verso 21, onde a gente vê a seguinte orientação: conservem-se no amor de Deus. Isso sugere que, embora o amor divino nunca falhe, nunca acabe, nós temos sim a liberdade de não permanecermos desse amor, de não nos conservarmos desse amor, ou seja, de nos afastarmos dele, de nos privar das suas bênçãos diretas, embora ainda assim possamos experimentar esse amor indiretamente, através das dádivas, como a criação, o sol, a chuva, a comida, a natureza em geral. Temos uma consciência moral para nos ajudar a distinguir entre o certo e o errado, né? Para vivermos em comunidade. As oportunidades constantes de reconciliação que Deus nos oferece, mas quando nós escolhemos permanecer nesse amor de fato, intencionalmente, nós vamos experimentar ali uma transformação muito maior. E aí nós vamos ser conduzidos a um entendimento profundo sobre a origem e a natureza do amor divino, porque nós estaremos imersos nesse amor, usufruindo de cada detalhe dele e tendo a oportunidade de termos uma transformação plena. Em 1 João 4, verso 7, nós lemos: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então aqui a gente vê que a origem do amor, de fato, o amor não só como o amor de Deus para nós, mas o amor enquanto existência, o amor enquanto um conceito, enquanto uma possibilidade, ele procede de Deus. Para amarmos alguém, nós só fazemos isso porque o amor existe e ele existe da parte de Deus. Já no versículo 19, o mesmo apóstolo vai afirmar: nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Então esses dois versos eles estão revelando para a gente que Deus ele é a fonte absoluta e única do amor. O amor é não só a essência de quem Deus é, mas é também a origem. Ou seja, o amor tem origem em Deus. O amor só existe porque Deus existe e Deus é amor. Então, todo amor verdadeiro que nós experimentamos, não só para com Deus ou da parte de Deus, mas para com nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, nosso amigo, nossa amiga, nosso namorado, esposo, esposa, qualquer amor verdadeiro que nós experimentamos, que nós expressamos, tem suas raízes no caráter de Deus, em quem Deus é, seja você cristão, ateu ou de qualquer outra religião. E essa realidade chama a gente para uma responsabilidade de refletir esse amor nas nossas vidas. Só que também lembra para a gente que nós temos liberdade de escolha.
O amor, por si só, ele só funciona a partir da liberdade. Em outras palavras, o amor é uma semente que você planta e vai se tornar uma gigantesca árvore. Mas para que essa semente chamada amor se desenvolva e cresça, ela só pode ser plantada no terreno da liberdade, onde ela tem escolha para poder se desenvolver. Qualquer outro terreno de opressão, de coerção, de força bruta, de ameaça, não funcionarão. Por isso que o amor de Deus ele não pode ser forçado sobre alguém. Ele pode ser simplesmente um convite. E Deus nos convida justamente a aceitar esse amor e a viver nesse amor. Só que ele jamais vai impor esse amor sobre alguém. A Bíblia vai contar pra gente uma parábola de um servo impiedoso, que está lá em Mateus 18, 23 a 35. E essa parábola, essa história, ela ilustra de maneira bastante poderosa como funciona essa dinâmica. Nessa história que Jesus contou, ele vai apresentar pra gente um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos, cobrar as dívidas, deixar tudo em ordem financeiramente. E aí um desses servos vai aparecer diante do rei e ele deve para o rei assim, uma quantia astronômica, algo impossível de ser pago. Digamos assim, se ele tivesse um salário razoável, sei lá, 4, 5 mil reais por mês, vamos dizer que ele recebia, ele precisaria viver umas 80 vidas, ou seja, viver uns 8, trabalhar 70 anos, morrer, reencarnar, trabalhar mais 70 anos, morrer, reencarnar por 80 vezes para conseguir pagar essa dívida. Claro que estou usando só um exemplo aqui. Basicamente, o que Jesus está querendo dizer? Aquela dívida não tinha como ser paga, era impossível. E o rei, diante da história daquele moço, vai ficar tão comovido, com bastante compaixão, e vai perdoar aquela dívida completamente. E vai libertar aquele servo da sua enorme obrigação. Só que, no entanto, logo em seguida, né, após receber essa misericórdia da parte do rei, esse mesmo servo, que devia algo astronômico, impagável, e foi perdoado, ele vai encontrar um colega que deve para ele uma quantia assim, significativa, mas milhões de vezes menor. Digamos assim que a dívida daquele rapaz era uns 6 ou 7 salários mínimos. Né? Digamos um ano, vai? Um ano de salários mínimos. Cara, ok, é uma dívida considerável? É um dinheiro relativo, né? 60, 70 mil reais, vamos colocar? Poxa, é dinheiro. A gente gostaria de receber de volta esse dinheiro, não é algo insignificante. Mas o outro cara que foi perdoado devia bilhões e trilhões diante desses 60 mil. Era algo significativamente menor. E aí, em vez desse homem que havia sido perdoado estender o mesmo perdão que ele recebeu, ele faz o contrário, ele age com dureza e exige o pagamento imediato daquele homem. E como ele não consegue pagar, ele o envia o seu colega para a prisão. Só que aí o rei vai descobrir essa atitude, vai ficar indignado e vai fazer o quê? Revogar o perdão concedido àquele servo impiedoso. O que essa parábola está tentando ensinar para a gente? O que Jesus está tentando nos mostrar? Primeiro, Jesus quer destacar a vastidão do perdão de Deus. Todos nós somos devedores incapazes de saldar as nossas dívidas espirituais. A única forma da gente estarmos quites diante de Deus é dando a nossa vida. Se a gente der a nossa vida, a gente está quite. O que acontece, por exemplo, no entanto, se a gente der a nossa vida? A gente morre. Para todo sempre. Acabou. Não tem mais o que fazer. Então, nós devemos as nossas vidas a Deus. Só que o que Deus faz diante dessa dívida impagável que exige a nossa vida? Ele nos oferece o seu perdão gratuitamente. Esse é o amor vasto e infinito de Deus. Mas tem uma segunda questão aqui. Uma lição aqui que sublinha para a gente a nossa responsabilidade de refletirmos esse perdão e esse amor nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Quando nós nos recusamos a fazer isso com o próximo, nós estamos rejeitando a prática do amor que nós recebemos. Porque o amor vem de Deus em primeira mão. Então essa parábola ela ressalta a escolha que nós temos diante de Deus. Nós podemos aceitar o seu amor, só que aceitar esse amor não é apenas uma questão de receber e ficar por isso mesmo, mas é também uma questão de permitir que esse amor transforme as nossas ações, transforme as nossas atitudes e a forma como nós tratamos o próximo. Porque a recusa em viver e compartilhar o amor divino pode levar, sim, à perda dos seus benefícios na nossa vida. Nos colocarmos
fora do amor de Deus de forma proposital, tá certo? Então, para a gente concluir aqui a nossa reflexão, eu quero pensar, juntamente com você aqui, numa poderosa citação da escritora Ellen White, quando ela diz que as relações entre Deus e cada alma, ou seja, cada pessoa, cada indivíduo, são tão distintas e completas como se não houvesse uma outra alma na Terra para compartilhar do seu cuidado, nem outra alma por quem ele deu seu filho amado. Basicamente o que ela está dizendo é, o amor de Deus ele é personalizado, ele ama cada pessoa de um jeito único, como se aquela fosse a única pessoa na face do universo. Ele ama cada um de nós dessa forma única. Como uma mãe ama o seu filho de forma totalmente individual, Deus faz isso, mais claro, de uma forma muito mais santa e perfeita. Então essa declaração dela ajuda a gente a se lembrar que o amor de Deus é algo pessoal, é íntimo, é absolutamente único, porque ele conhece cada um de nós de uma forma única, de uma forma profunda, como se nós fôssemos de fato a única pessoa no seu universo. Esse amor não é um amor genérico, assim, ah, eu amo vocês aí e tal. Não é algo distante, não é algo coloquial, é um amor detalhado, presente, dedicado especificamente a você. Deus não apenas nos ama como humanidade, ele nos ama como um indivíduo. E isso significa que ele está atento a todas as nossas lutas, dificuldades, mas também as nossas celebrações e até aquelas menores nuances de problemas no nosso coração, dificuldades não só circunstanciais, mas de caráter, de ações que tomamos. Não, esse é um amor que ele não economiza esforços, ele nos busca mesmo nos nossos momentos mais sombrios. E quando a gente aplica isso às nossas vidas, nós somos sim chamados a vivermos com a certeza de que nós somos profundamente amados e cuidadosamente abraçados por esse Deus. Só que também nós somos convidados a refletir esse amor, a buscarmos conhecer e cuidar das outras pessoas ao nosso redor com a mesma intencionalidade com que Deus nos ama. Porque se Deus nos ama desse jeito, como é que nós podemos falhar em amar o nosso próximo com a mesma empatia e dedicação? Por isso, ao final do estudo de hoje, eu quero desafiar você a refletir. Como é que você pode viver essa luz, viver esse amor de forma tão pessoal e transformadora, não só individualmente, mas com aqueles ao seu redor? De que maneira você pode ser um canal dessa graça e desse amor na vida de outras pessoas? Tá certo? Reflita sobre isso durante essa semana e tente colocar dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, colocar esse amor em prática. E não se esqueça de demonstrar um pouco de amor comigo aqui, curtindo esse vídeo, compartilhando com outras pessoas e também se inscrevendo aqui no canal, tá certo? Na semana que vem a gente continua nessa nossa jornada pelo tema do trimestre, que é o amor e a justiça de Deus. Nós vamos continuar explorando mais profundamente como é que esses atributos se manifestam na nossa vida, tá certo? Eu vejo você lá, então. Tchau, tchau.